Muita gente ficou super empolgada com o lançamento da inteligência artificial da Adobe, o Firefly, mas eu odiei. Nesse vídeo eu vou te apresentar o Firefly, a nova inteligência artificial da Adobe, e também eu vou te contar por que eu não gostei. Eu até gostei e achei várias coisas incríveis no Firefly, mas essa versão beta deixou muito a desejar e eu vou te contar e te mostrar tudo. Ok, ela tá em fase beta e ainda tem muita coisa para melhorar. Algumas funcionalidades que eu vou te mostrar aqui são simplesmente incríveis e eu preciso admitir isso. Mas no contexto geral, eu sou J1711, designer profissional há 15 anos. Se você chegou agora e está perdido aqui no nosso Void, dá uma olhada nos vídeos aqui do canal e nos links aqui da descrição. Se você se identificar com a gente, se inscreve e entra lá no nosso Discord. Já somos mais de 4.000 resistentes. E seja muito bem-vindo ao quadrante 28 alfa. Uma dúvida que todo mundo tem sobre imagens geradas por inteligência artificial é se pode ser usada para fins comerciais. Algumas sim, outras não. No Firefly, eu vou te mostrar isso ao invés de só falar. Agora bora para a tela do PC que eu vou te mostrar cada detalhe dessa ferramenta. Essa aqui é a cara do Adobe Firefly. Nós temos três funções aqui, três ferramentas, três funcionalidades disponíveis no momento em que eu estou gravando esse vídeo, que é Text to Image, ou seja, igual Midjourney, igual Leonardo.ai, igual Blue Willow, enfim, basicamente a mesma coisa. Porém, nós temos essas duas opções aqui, que até o momento, pelo meu pouco conhecimento de inteligência artificial, a gente não tem em nenhum outro lugar ainda, que é a Text Effects, ou seja, basicamente você vai criar letras e fontes com esses efeitos malucos aqui, eu já vou te mostrar, e esse Recolor Vectors, que eu também testei e não tem nada demais, é uma coisa muito simples que você consegue fazer com um pouquinho de conhecimento de codificação para a web, tá? Mas você vai entender. É basicamente só isso em relação à apresentação, tá? Aqui um pouco mais para baixo é que fica mais legal a história, porque aqui nessa seção, in Exploration, nós temos algumas ferramentas brutais que vão ser lançadas ainda. Essas ferramentas aqui ainda não estão disponíveis, então eu não tenho como opinar sobre isso. Mas pelo que está escrito aqui, vai ser uma das ferramentas mais fodas em relação à inteligência artificial. A minha decepção não tá aqui, vamos deixar isso claro, tá? A minha decepção tá aqui, nessa coisa aqui, tá? Eu já vou te explicar. Mas presta atenção, aqui as ferramentas que estão para ser lançadas é simplesmente de outro nível, porque você tem esse inpainting, você vai usar um pincel para adicionar, remover ou substituir objetos em uma imagem. Basicamente é o que você está vendo aqui. Eu acho que é assim que vai funcionar. Pelo que está escrito aqui, não tem como ser diferente. Depois, a gente vai ter esse Personalized Results. Ele vai gerar imagens baseado no seu próprio objeto ou estilo. É basicamente você jogar uma foto sua, ensinar a máquina e ela vai criar outros retratos baseados no seu rosto. Pelo que eu entendi é isso, eu posso estar totalmente enganado, tá? A ferramenta não foi lançada, eu não sei como isso funciona, então vamos deixar isso claro. Depois você tem esse Text to Vector. Esse aqui eu fiquei maluco para poder testar. Por quê? Você vai digitar e ele vai te dar vetores ao invés de imagens. E esses vetores, eu assisti o vídeo deles que eles mostram exemplificando isso, você consegue editar tudo isso aqui em camadas. Olha, se eles tivessem lançado isso aqui já na versão beta, a minha opinião seria totalmente diferente. Mas eu já vou te explicar o porquê eu me decepcionei com isso aqui, tá? Essa outra ferramenta aqui eu também curti demais. É basicamente o que já tem no Photoshop, só que de uma forma diferente. Isso aqui vai gerar a imagem que está faltando. Por exemplo, você tem aqui esse quadro e fora desse quadro não tem nada. A sua imagem é só esse quadrado aqui. A inteligência artificial vai gerar o resto da imagem, ou seja, vai estender a imagem baseado naquilo que tem de conteúdo. É bem parecido com o Content Aware do Photoshop, só que gerando a partir de inteligência artificial. Mas enfim, aqui está falando, ó, você vai mudar
a proporção da sua imagem com um único clique. Se isso aqui funcionar como a proposta está sendo apresentada, meu amigo, você pode esperar uma das melhores inteligências artificiais do mercado. Eu acredito que isso não vai ser barato, tá? Mas vamos ver. Depois nós temos mais uma ferramenta que está em desenvolvimento, que é 3D to Image. Eu acho que vai ter, pelo que eu lembro do vídeo que eu assisti, vai ter uma galeria com vários elementos 3D e ele vai gerar imagens a partir desse posicionamento dos elementos 3D. Talvez você consiga fazer o upload do seu próprio elemento no formato .obj e vai conseguir gerar a imagem a partir disso, que é mais ou menos aquilo que eu tentei mostrar no tutorial do Leonardo.ai, que a textura não carregou. Eu acho que deve ser parecido, tá? Depois, olha só que você tem uma bem parecida com o Text to Vector, que inclusive tinha falado sobre os patterns, que é o Text to Pattern. Você vai gerar, vai colocar as informações e ele vai te gerar um pattern. Esse pattern de uma forma que funciona, né? Não aquele pattern cagado que as laterais não se encontram e não funciona. E as últimas 3 opções aqui, essa última aqui, fica ligado que eu já vou te explicar. Esse Text to Brush, você vai gerar pincéis para o seu Photoshop a partir de texto, que vai funcionar tanto para o Photoshop quanto para o Fresco. E aqui também bastante interessante, você vai fazer um desenho e esse desenho vai ser transformado em imagem a partir de inteligência artificial. Sem segredo também, tá? Agora, esse último aqui, se funcionar bem essa ferramenta, o que é de pseudo designer que vai aparecer no mercado, de cara que nunca teve contato nenhum com design, vai começar a montar uns templates e falar, eu sou designer, sou foda. E no final das contas tá usando Firefly para isso. Ok, a gente pode estar colocando muita lenha nessa fogueira e no final pode ser só mais uma inteligência artificial que daqui a pouco vai cansar, mas no contexto geral, essas ferramentas aqui são de outro nível, tá? Quando lançarem, eu vou testar e pode ser que a minha opinião mude. Mas vamos lá. Fora dessa tela inicial aqui, nós temos a galeria. Na galeria, você tem muita coisa legal, muita coisa bem feita. Olha a qualidade disso aqui. Eu cliquei e mudou a imagem, mas quando você clicar isso aqui, ele basicamente vai gerar uma imagem usando esse prompt aqui, automaticamente vai te dar outras opções. Mas aqui na galeria você consegue ver muita coisa legal que já foi criada. Aqui no About, vai ter a apresentação que eu estava te falando, vai ter vários vídeos, vários detalhes aqui em cada uma das ferramentas e até algumas aqui que talvez não estejam naquela tela. Mas se liga só, você seleciona um trecho da imagem, pede para a inteligência gerar o resto daquela imagem e olha isso aqui, que fantástico, você pode pedir para ela mudar o cenário, completar a imagem. Eu acredito que em algum momento eles vão integrar isso aqui ao Photoshop de uma forma que fique tudo em camada e você consiga controlar, gerar as imagens tudo direto dentro do Photoshop. Ou de outro software que seja interessante, como criar os patterns e o Text to Vector para o Illustrator. Seria muito interessante isso. Agora aqui embaixo, se liga só, você seleciona os pontos, ajusta um, e ele vai automaticamente ajustar os demais. Olha isso aqui, se não é simplesmente fantástico. Você cria os desenhos do logo, joga o logo lá no Illustrator, ou seja lá qual for o programa, escolhe as opções e ele vai te dar basicamente o logo vetorizado e pronto. É só você ajustar e tá feito, tá criado o símbolo. É claro que isso aqui não é para amador que não sabe criar logo. Vai funcionar? Vai. Vai conseguir criar uns desenhos toscos, jogar lá e vai funcionar? Vai, é uma inteligência artificial. A questão é, você vai criar esse símbolo baseado em quê? Mas não vamos entrar nesse aspecto não vamos entrar nesses detalhes, porque é um assunto polêmico isso aqui, não vem ao caso, tá? Mas se liga só nesse aqui, ó. Você vai simplesmente pedir para ele mudar a cena para inverno, para um dia de inverno, e ele vai te dar ali as opções e ainda você vai ter isso animado. Olha para isso aqui, que sensacional! Tá, eu sei. Tudo que eu tô falando aqui, a minha empolgação, a minha animação não condiz com o começo do vídeo que eu falei que eu odiei essa ferramenta. Mas você já vai entender porque eu vou te mostrar cada uma das ferramentas que foram disponibilizadas e eu vou te explicar também por que eu odiei essa ferramenta. Mas a minha animação, a minha empolgação com essa ferramenta tá nas opções que eles não disponibilizaram, que não tá na versão beta. Se tivesse, talvez, como eu já falei, a minha opinião seria outra. Vamos lá, aqui na Home, começando pelo Text to Image. Nada demais, nada de diferente em termos de geração de imagem. Em relação à ferramenta,
tem alguns aspectos que são legais. Por exemplo, vamos colocar aqui o nosso exemplo padrão, tá? A Cyberpunk Man Walking Through Road. E vamos dar um gerar. Aqui, depois que você dá o comando, é que vem as coisas diferentes que são interessantes. A qualidade das imagens que são geradas não são lá grande coisa, dependendo do que você cria. Algumas imagens vão ser simplesmente espetaculares. Algumas, como a que eu acabei de criar, toscas, inúteis e que parece mais um esboço do que uma imagem. Lógico, tem que fazer as configurações e tem que dar o comando correto. É isso que a gente vai fazer. Aqui dessa lateral, o que nós temos? Nós temos a orientação, o aspect ratio, ou seja, a proporção. Você tem landscape, portrait, square e widescreen. Vamos colocar landscape e ele já vai gerar outras novas 4 imagens. Cada configuração que você fizer aqui, ele já vai te dar imagens novas. Olha isso aqui. Olha a cara desse maluco aqui, que coisa mais horrorosa. Depois você tem o Content Type. Aqui no Content Type é interessante, porque você tem nenhum tipo específico, foto, graphic ou art. Vamos mudar para foto, ele já vai gerar imagens de novo, tá? Enquanto eu tô falando aqui, ele tá gerando. Essa parte eu não vou colocar nenhum corte para você ver mais ou menos quanto tempo leva para ele gerar uma imagem. Mas basicamente é isso, ó. As imagens são bem parecidas, tá? Basicamente as mesmas, só que agora, ao invés de ser em forma de arte, é em forma de foto. Aqui embaixo você vai ter os estilos. Esses detalhes aqui é que eu achei interessante, tá? Porque você consegue controlar os movimentos artísticos que você quer, os temas que você quer em relação ao que você está criando, as técnicas, seja de pintura ou ilustração, os efeitos, os materiais e, por fim, os conceitos. Você pode marcar todos eles se você quiser. Ou melhor dizendo, marcar um ou mais de cada categoria. Começando aqui, ó, em foto, vamos marcar aqui, ó, você inclusive tem Cyberpunk, ó. Vamos colocar Cyberpunk. Tá vendo que ele já vai adicionando aqui os estilos, ó? Foto, Cyberpunk. Em relação a tema, vamos colocar hiperrealista, tá vendo que tem aqui hiperrealista? Dá para colocar mais de um, tá? Por exemplo, cartoon e hiperrealista. Vai ficar um negócio meio estranho, né? Mas vamos deixar só hiperrealista por enquanto. Mais para baixo, em técnicas. Essas técnicas são técnicas de pintura e de desenho, tá? Eu não vou marcar nenhum desse aqui porque eu quero uma foto realista. Quanto aos efeitos, você tem bokeh, fisheye, mist. Enfim, tem vários outros aqui, ó. Tem iridescente, vamos marcar iridescente porque faz sentido com Cyberpunk. Quanto aos materiais, tem essa opção aqui de madeira, tecido, metal, pelo e outras aqui. Eu não vou marcar nenhuma dessas porque também não faz sentido. Em relação aos conceitos, você tem caótico, nostálgico, divino, simples. Vamos marcar o simples só para ver como é que vai ficar. E aqui essas últimas 3 opções, você tem a cor e o tom, preto e branco, cores opacas, cores quentes, cores vibrantes. Vamos colocar cores vibrantes. O estilo de iluminação da sua imagem, da imagem que vai ser gerada. Em composição, você tem também outras opções, ó, macrofotografia, wide angle, close-up, que é assim bem pertinho, tipo detalhe do olho. Selecionei tudo que eu quero, vamos dar um gerar com o mesmo comando, tá? Vamos ver o que vai gerar agora. Demorou um pouquinho mais, mas sinceramente o resultado parece até que foi pior do que o anterior. Olha só que não ficou tão legal, o olho ficou bugado, as cores, enfim, não gostei, sinceramente eu não gostei. Claro que isso depende do comando que você colocou, mas basicamente essa ferramenta é isso aqui que você está vendo. Esses controles laterais, que são bem interessantes em relação a estilo e técnicas de pintura. Aqui embaixo você tem o prompt, onde você coloca o prompt, os filtros que você colocou e o botão. É só isso, tá? Se você mudar o aspect ratio mantendo tudo igual, vamos mudar isso aqui para retrato. Gerou 4 imagens novas, inúteis. Sinceramente, essas imagens elas não são utilizáveis em basicamente nenhum lugar. Para mim, na minha percepção, na minha opinião. Tem algumas que são simplesmente fantásticas. Inclusive, algumas delas parecem até imagem do próprio banco de imagens da Adobe, do Adobe Stock, tá vendo? Isso aqui parece uma cópia exata de qualquer imagem que tenha lá no Adobe Stock. Até onde a gente sabe que isso aqui foi feito por inteligência artificial,
ou se é simplesmente uma cópia da imagem que está lá. Olha o realismo disso aqui, é muito perfeito, não dá para saber se foi realmente inteligência artificial ou se eles simplesmente fizeram uma cópia de uma imagem que tem no Adobe Stock. Porém, uma coisa que eu acho que é muito interessante aqui nessa ferramenta é a geração de imagem no aspecto artístico. Por exemplo, para você gerar pinturas, para você gerar um estilo de arte, por exemplo, em termos de artístico, essa ferramenta ela ganha de várias outras, porque você gera algumas dessas imagens simplesmente fantásticas. Vamos só colocar aqui, ó, Beautiful Cubism Paint, assim. E aí vamos gerar para ver o que vai dar. Mas isso aqui em termos artísticos é uma das ferramentas mais interessantes que eu achei até agora. Para gerar imagens, para gerar estilo de pinturas, olha isso aqui que fantástico. Mas isso é em termos artísticos, ok? Como eu disse, qualquer uma das imagens que você entrar aqui e achar que é interessante, se você clicar, por exemplo essa aqui, ó, vamos clicar, ele já vai gerar outras imagens parecidas. Olha que imagem foda! Mas isso é gerando a partir de algo que já tem lá na galeria. E lembrando que essa inteligência artificial usa como base de dados o banco da Adobe Stock. Isso limita demais, porque tem muita referência fora do banco da Adobe que é simplesmente fantástico e dá um banho no banco de imagens deles. Porém, eu acredito que eles devem estar se privando ou se resguardando em termos de cópia de direito autoral e coisas desse tipo, porque em outras inteligências você gera uma imagem, aquela imagem vem com a assinatura do artista, vem com a puta de um logo enorme aqui distorcido, desfocado. Então eu acredito que deve ser por causa disso, tá? Não tenho certeza, não faço a menor ideia, mas eu acredito que seja. Mas ok, apresentado o Text to Image, vamos então para o nosso Text Effects. Essa ferramenta é o seguinte, ela é muito legal, ela é muito interessante. Vamos fazer o teste. Compre agora. Vamos pegar essa opção aqui, ó, Shiny Gold Liquid Drip, escrevendo a palavra compre agora. Assim que ela gerar, você vai entender qual vai ser a utilidade em grande quantidade dessa ferramenta. É quase que nenhuma, tá? Você vai ser interessante, mas ela é muito poluída. Você não tem uma opção aqui de tirar os detalhes e usar, por exemplo, só a letra em gold, por exemplo. Mais ou menos como esse A aqui, só que sem esses detalhes que estão em volta, ele liso. Isso aqui sim seria interessante. Vamos pegar esse exemplo aqui do Flowers. É legal? É bonito? Também. Alguns casos pode até ser que você consiga usar para um título, para um texto curto ou para alguma chamada, como esse compre agora, por exemplo, tá? Mas para gente que é designer focado em resultados, é um texto que mais vai atrapalhar do que ajudar. Vamos só dar uma olhada por cima da ferramenta. Você tem aqui o texto que você quer colocar, você tem o prompt que você vai escrever, o botão, as opções aqui embaixo. Aqui em Sample Effects você vai ter um monte. Natureza, material e textura, bebida e comida, e basicamente é isso, são essas opções que você já tem aqui pré-definidas. Depois você vai ter aqui o Text Fit, ou seja, você quer ele fino, médio ou largo. Vamos colocar aqui no largo e dá uma olhada, não é tão largo assim, tá? É uma folha, uma planta, um cabinho ou outro que eles colocam para fora, tá vendo? E também é algo que fica muito poluído. Depois, em relação às fontes, você tem só isso aqui de fonte, mais nada. Não sei se eles fizeram isso propositalmente para ninguém querer usar isso aqui de forma comercial e sim apenas para testar. Não tenho certeza, pode ser, possivelmente é isso, mas não vem ao caso também, tá? Talvez no futuro eles coloquem o próprio banco do Adobe Fontes aqui. Logicamente que eles vão fazer isso, né? Se não fizerem, são burros. Mas obviamente que eles vão fazer, porque aí você vai ter um controle gigantesco de qual fonte você quer, qual estilo você quer. E aí, meu amigo, vai ser outra coisa. E embaixo, só para finalizar aqui, ó, essa parte do texto, a gente tem a cor do background, vamos colocar aqui um roxo, e a cor do texto. Qual é a cor do texto que você quer? Ele não vai mudar a cor do texto, ele vai mudar o tom de alguma coisa. Quer ver? Ó, vamos colocar o preto. Por exemplo, ele colocou um tom mais escuro. Ficou interessante, por acaso. Se a gente colocar aqui no background um verdinho, por exemplo, ou um amarelinho mais claro, olha que ficou interessante. Mas é aquilo que eu falei, não é algo que você vai usar em grande quantidade. Mas aqui basicamente é isso, tá? Você tem aqui esses 3 pontinhos para você enviar para a galeria, caso você queira, ou você copiar e jogar lá em algum lugar para testar. E o botãozinho aqui de download que ele vai baixar essa imagem. E ainda você tem os botõezinhos aqui para avaliar isso, se tá ruim, se tá bom, e ainda enviar um feedback para eles.
ok? É basicamente isso. Só um detalhe que eu acabei esquecendo de falar aqui no Text to Image é que você pode gerar novas opções a partir desse botão aqui, ó, Show Similar. Se você gostou dessa imagem, clica nesse botãozinho, ele vai gerar outras 3 baseado nisso aqui, tá? Os outros 2 botões são a mesma coisa, você pode enviar para a galeria, usar essa imagem como referência. Quando você clicar nesse botão, essa imagem vai puxar para cá, dessa forma, quer ver? Vai ficar aqui, essa referência. Aqui embaixo você tem o controle, você quer que se pareça mais com a referência ou mais com o prompt. É você que vai escolher. É só você deixar aqui na metade, se não for nenhum nem outro. Aí é só fazer os ajustes de prompt e ele vai gerar, tá? Se você estiver gostando dessa ferramenta e quiser que eu traga um tutorial completo de como você criar e gerar as imagens e ajustar os detalhes, deixa aqui nos comentários que eu trago um tutorial completo dessa ferramenta. Mas agora, só pra gente encerrar, essa parte aqui do texto ela é bem simples, tá? Não tem muito segredo. Aqui nessa parte do Recolor Vectors, não tem absolutamente nenhum segredo. Simplesmente é um SVG que você vai ter que baixar ou usar de algum lugar, jogar aqui e pedir para ele recolorir. Eu tenho um aqui, eu vou fazer o upload aqui desse SVG e você vai ter que descrever a cor, a paleta de cor que você quer gerar. Só isso. Por exemplo, vamos colocar Purple and Cyan. Ele vai recolorir o mesmo vetor usando as informações que eu coloquei, roxo e ciano. Vai te gerar também 4 opções e aí você escolhe as que mais te agradar. Gostou dessa daqui? Você ainda tem esse botãozinho aqui que basta você clicar e ele vai alterando a mesma paleta de cores, tá? Ele pega ali essas cores e vai ajustando, ó. Muda uma para a primeira, outra para a segunda. Ele vai te dando várias opções aqui, tá? De acordo com essa mesma paleta que está aqui no cantinho. E por fim você vai ter aqui também essas opções, ó. Você vai ter aqui os prompts já prontos, ó. Você ainda tem aqui a harmonia, ó, complementar, análoga, triádica e a opção padrão que vai ser as cores que você estiver selecionando. Vamos colocar complementar, por exemplo. Ó, vermelho e ciano, um verdinho e um laranja, enfim. Basicamente é isso, tá? Você pode ainda selecionar as cores aqui embaixo e ele vai te dar várias opções. Basicamente é só isso. Não vou entrar em muito detalhe porque não tem segredo nenhum. Você joga o SVG e ele vai te dar as opções de paleta de cores aqui. Um ponto importante que eu quero te mostrar, que eu falei que eu ia mostrar, é sobre direitos autorais. Aqui no FAQ eu vou descer e vou te mostrar. Ó. Commercial Use, já tá aqui, ó. Uma opção direto para você ir testar. Quanto ao uso comercial, durante o beta, as imagens que forem geradas e os textos feitos pelo Firefly não devem ser usadas para propósitos comerciais. Já está escrito aqui. Embaixo tem outra pergunta que responde a mesma coisa. Não, você não pode usar as imagens que tem aqui para uso comercial durante o beta. Depois que eles lançarem a ferramenta, aí obviamente deve ter a opção para você usar comercial e pessoal. Aí eu não sei como vai funcionar, tá? Até porque se você clicar em qualquer imagem aqui e quiser baixar essa imagem, ele vai te dar uma mensagem que vai vir com as credenciais incluídas. Vai vir uma tagzinha colorida aqui, vermelho, azul, amarelo, sei lá, escrito Adobe Firefly. Vou clicar em continuar para você ver como é que vai chegar essa imagem para mim. É exatamente assim que vai vir. Ó. Essa tagzinha aqui, essa imagem no canto, essa marca d'água, imagem para não uso comercial. Todas as imagens que você baixar, incluindo os textos, vão vir com essa tag, vão vir com essa marca d'água, quer dizer, tá? Conclusão. Por que eu não gostei? Por 3 motivos. 3 motivos meus, ok? Antes disso, a ferramenta é simplesmente incrível e tem várias funcionalidades fantásticas que outras ferramentas não têm. E isso facilita a seleção visual de estilos e características mais artísticas, enquanto em outros casos é uma coisa mais genérica e com pouquíssimo controle. Na verdade, nas outras ferramentas você tem mais controle sobre as dimensões e alguns detalhes mais técnicos, algumas informações, digamos assim, enquanto no Firefly você tem controle mais artístico, em termos visuais, em termos de estilo, em termos de detalhes, em termos de movimentos artísticos. Mas como eu falei, é lógico, tá em fase beta, a gente tem que dar um desconto em relação a isso. Mas as outras ferramentas que eles vão lançar, espera. Só espera que vai ser foda. O primeiro motivo é que, por enquanto, tá na versão beta e isso limita demais a ferramenta, o que me deixou com uma primeira impressão de neutra a ruim. Mais para ruim do que neutro. Porque eu estava esperando muito mais dessa ferramenta. E é o que vai acontecer com muita gente quando entrar na versão beta. Simplesmente porque eu esperava mais dessa ferramenta. E eu tô falando da parte de
Text to Image, que é a mesma coisa que as outras ferramentas oferecem, tá? Em relação às outras ferramentas que ainda estão por vir, sinceramente eu não vi nada igual ainda. Se realmente for aquilo que está propondo, vai ser brutal e imbatível. O segundo motivo é que essa ferramenta usa só o banco de imagens da própria Adobe, o Adobe Stock, para quem não conhece. Isso faz com que ela fique limitada somente a esse banco e, por enquanto, não buscando outras referências que talvez seriam mais interessantes e agregariam ainda mais valor à sua imagem. E o terceiro, o que ela oferece de diferente das outras IAs ainda não compensa o que ela não oferece, fazendo com que ela fique abaixo das outras inteligências artificiais. Como eu disse, na minha opinião, na minha visão. Resumindo, assim que eles disponibilizarem as outras ferramentas que estão em testes que eu te mostrei nesse vídeo, aí sim eu acredito que vai ser uma das melhores IAs do mercado. Isso se não for cara ou tiver que pagar uma mensalidade ainda mais alta do que o próprio pacote Adobe ou algo desse tipo. Agora, se eles integrarem essa ferramenta aos programas, como Photoshop ou Illustrator, de uma forma que os elementos fiquem separados em camadas, como eu já mencionei no primeiro vídeo sobre inteligência artificial aqui do canal, aí, meu amigo, só espera para você ver. Vai ser simplesmente foda demais. Para profissionais que sabem o que estão fazendo, isso é um ponto muito importante. Mas em contrapartida, vai brotar pseudo-design por aí, se achando Michelangelo do design gráfico. Então, se você não quiser ser um desses amadores e quiser aprender o puro design gráfico do zero até o profissional, você precisa entrar para o Designer de Outra Dimensão. São mais de 150 aulas em 14 módulos, mais aulas ao vivo e bônus totalmente grátis para os alunos baixarem, como pack com mais de 10 mil fontes, pack de mockups, pack de texturas e outras coisas fantásticas. Clica no primeiro link aqui da descrição, leva menos de 2 minutos para você conhecer tudo o que te espera do outro lado do portal. Deixa um like e manda esse vídeo para aquele seu amigo viciado em inteligência artificial. Eu sou J1711 e esse é o nosso quadrante 28 Alpha.